Então, como eu estava falando, deixa eu só aceitar aqui as pessoas. Eu já coloquei na parte do roteiro, né? Acho que vocês devem ter visto aí os assuntos que nós vamos abordar no nosso exercício de verificação. E para que a gente não tenha nenhum tipo de contraponto, nenhum desentendimento, eu vou fazer uma revisão. Então, nesse momento, eu vou revisar os conteúdos com vocês e não vou dar um tempo para que vocês façam agora, manifestem perguntas. O que é que nós vamos fazer? Vai ser um acordo nosso. Eu vou explicar os conteúdos do slide, porque a gente trabalha com tempo, vocês sabem, na parte da plataforma, mas eu não quero também que vocês saiam sem conseguir compreender o conteúdo. Então, primeiro, eu vou começar a fazer a explicação do assunto. Aí vou pedir a vocês que aguardem, aquelas pessoas que, porventura, venham ter alguma dúvida, anota a dúvida aí. E assim que eu terminar, eu dou espaço para que vocês perguntem. Aí, se for alguma coisa, por exemplo, sobre sujeito, que nós vamos trabalhar, sobre a parte de sílaba tônica, o que for, vai anotando aí a dúvida para poder me perguntar. Eu vou agilizar para a gente conseguir ganhar esse tempo, tá certo? Então, desde já, vamos fazer a nossa oração, agradecer a Deus por mais um dia. E assim que nós terminarmos a nossa oração, já vou compartilhar com vocês essa parte do slide. Então, hoje, eu coloquei na parte do roteiro, nós não vamos ver a parte da lista. Após terminarmos aí, né, essa parte que vocês vão ter dessa semana de verificação, a gente retoma a parte da lista, porque o que eu quero é que vocês consigam realmente compreender os assuntos que vão ser abordados amanhã no exercício de verificação. Por que eu digo amanhã? Porque vocês já receberam aí é, as datas mesmo, né? Tudo estipulado, o dia de tal matéria, e nossa matéria, no caso português, vai ser amanhã, no dia 17, tá certo? Então vamos agradecer a Deus com uma forma bem respeitosa, pedindo a Ele que nos oriente e, acima de tudo, conduza aí o nosso dia. Senhor Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos direcionando e nos livrando de todos os males. Desde já te agradecemos pelo dom da vida e por tudo que o Senhor nos destes, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, como eu disse, eu vou aqui partilhar com vocês os slides. Os slides até mesmo já deixei, né, no próprio grupo, já coloquei para que vocês vejam aí, quem tiver alguma dificuldade, porque depois pode estar perguntando. Então, como eu disse, a princípio agora, eu não vou abrir espaço para que vocês perguntem, não. Eu vou explicar essas partes decorrentes e quem tiver alguma dúvida, vai aí anotando a sua dúvida para quando a gente finalizar, quando eu finalizar com a parte dos slides, eu digo, gente, agora é o momento de tirarmos as dúvidas, para que a gente consiga ter aí um bom entendimento, tá certo? Então, já estou aqui partilhando com vocês. Eu coloquei mesmo, né, o termo como uma revisão, justamente porque eu quero fazer esse olhar de revisão com vocês, lembrando que esses assuntos são os assuntos que estarão no exercício de verificação. Então, sujeito e predicado, tem alguns assuntos que nós já estudamos, mas que eu precisei fazer uma retomada, porque são assuntos essenciais que vocês precisam realmente entender, porque esses assuntos eles dão progresso para que vocês consigam aí ter um bom desempenho no próximo ano. Então, tem alguns conteúdos que obrigatoriamente a gente precisa dar conta. E esses conteúdos aqui são os conteúdos essenciais nesse momento. Por isso que a gente vai fazer retomada. Então, eu não vou tirar dúvida de ninguém agora, nem vou responder nenhuma pergunta, porque eu quero dar conta desses slides, dessas explicações. Assim que eu terminar essa parte de explicações, eu abro o momento para quem quiser perguntar. Então, não entendeu? Anota aí que daqui a pouco a gente vê. Bem, como eu disse, é uma revisão. Eu só vou aqui ampliar a parte dos slides para que vocês consigam visualizar de uma forma melhor. Bem, então nós vamos começar justamente por esse olhar. Olha, gente, quem está com o microfone ligado, deixa desligado, por gentileza, porque agora vocês não vão precisar. Isso. Então, a gente tem aqui ó, o sujeito e o predicado. Toda vez que nós falarmos em sujeito e predicado, nós precisamos entender que eles são os termos fundamentais da oração. Quando eu digo que são termos fundamentais, são porque são os termos essenciais. Toda oração, ela precisa ter o sujeito, ela precisa ter também o predicado. Então, eu coloquei algumas frases aqui para que a gente consiga ter essa percepção.
Nós tínhamos riqueza não traz felicidade. Eu sempre procuro saber quem é o verbo para que eu consiga identificar quem é o sujeito da minha frase. Eu poderia dizer aqui, ó, quem não traz felicidade, riqueza. Bem, se é riqueza, eu já sei que riqueza é o sujeito. Por quê? É o meu termo fundamental. E tudo aquilo que não é o meu sujeito vai ser o meu predicado. Nós tínhamos a segunda frase. Ele e ela estavam exaustos. Quando eu pergunto quem estavam exaustos, ele e ela. Vejam que aqui, na primeira frase, nós temos um sujeito simples, porque só temos um sujeito. Na segunda, nós vamos ter aqui um sujeito composto, ele e ela. E aqui na terceira, a criança vibrou com o pequeno presente. Quem vibrou com o pequeno presente? A criança. A criança é o meu sujeito da frase, como eu só tenho um, é um sujeito simples. Fizeram anotações e perguntas. Seria quem fez anotações e perguntas? Eu não sei efetivamente quem foi, eu fico na dúvida. Pelo fato de ficar na dúvida, a gente diz que essa oração ela não vai possuir um sujeito. Por isso essa simbologia aqui. Fizeram anotações e perguntas é justamente o nosso predicado. Aí logo a seguir eu trouxe para vocês ainda dizendo o que seria aí esse sujeito e esse predicado. Então, ó, sujeito vai ser o termo. Ó, gente, quem está com o microfone aberto, desliga. Sujeito é o termo que apresenta o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Eu vou desligar aqui, viu, o microfone de quem está, que eu estou pedindo, mas tem pessoas que não estão desligando. Então, estou desligando aqui de Kate, de Andra. Isso, já desliguei aqui. Que é para a gente não ter nenhum ruído para não atrapalhar o nosso entendimento. Bem, sujeito é o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Percebam, gente, quando eu digo aqui, ó, que é o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. A gente costuma dizer que na língua portuguesa a gente tem sujeito e predicado. Sujeito é a nossa informação crucial, que é isso, Pro, informação principal. E o predicado é a nossa informação secundária. Ou seja, eu preciso ter o meu sujeito para que eu tenha essa informação secundária. O sujeito é meu termo essencial e o meu predicado é aquela informação que completa a essência do meu significado. Aí, aqui no significado de predicado, nós vamos ter que é o termo que contém o verbo e representa aquilo que se diz do sujeito. Percebam que aqui, nessa anterior, deixa eu só retomar aqui para que vocês vejam. Percebam que aqui, quando eu mostrei a vocês, ó, fizeram anotações e perguntas. Nós tínhamos os verbos e os complementos. No entanto, nós não tínhamos aqui o sujeito da nossa frase. Mas, quando a gente tem a característica que nos diz claramente o que seria aí esse sujeito, a gente consegue ter essa plenitude, esse entendimento. João Pedro, estou desativando o teu microfone. Ó, gente, não abre o microfone não, por favor, para não tirar a desatenção. É um espirro, é uma coisa que dá, já tira atenção. E aqui hoje eu quero que tire essa atenção. Pronto. Olha, quando a gente fala no sujeito, o sujeito é o termo essencial. Então, percebam que quando nós temos aqui, ó, a mesma frase, eu trouxe para vocês repetida, justamente mostrando aqui na cor vermelha, quem é o nosso sujeito e quem é o nosso predicado. A pequena flor recebia felizes raios do sol. Eu sempre pergunto ao verbo, quem recebia felizes raios do sol? A pequena flor. Então, a pequena flor é o sujeito da frase. Tudo que não é o sujeito vai ser para mim, logicamente, que o predicado. Por isso que nós vamos ter aqui, ó, recebia feliz os raios do sol, será o nosso predicado. Na segunda frase, meus 2 filhos moram longe de mim. Nós temos o verbo aqui morar, que está aqui como moram. Então, eu perguntaria, quem mora longe de mim? Meus 2 filhos. Meus 2 filhos é o quê? O sujeito da frase. Tudo que não é o sujeito é o meu predicado, inclusive o verbo que nós temos aqui. Então, esse verbo que nós temos, moram longe de mim, é o nosso predicado. O que é que eu quero que vocês entendam? Nós temos uma oração onde essa oração ela é dividida em sujeito e predicado. Sujeito é a informação principal e o predicado é tudo aquilo que sobra que não é o meu sujeito, inclusive o meu verbo. Aí nós temos aqui as posições do sujeito na oração. Quando a gente fala em posição, é justamente quando o sujeito aparece na frase. Ele pode aparecer no início, ele pode aparecer no meio ou no final. Isso para mim não importa. O importante é que tenha o sujeito na frase. Na oração, os termos possuem uma sequência natural, uma ordem direta.
No entanto, a língua oferece a possibilidade de alguns termos aparecerem numa outra sequência, numa ordem inversa. Aí nós temos aqui, dentro desse contexto, nós vamos ter aqui, ó, 3 posições na oração. Antes do predicado, então nós temos um exemplo. O aluno estudava atentamente. Perceba que nós temos o verbo estudar, que aparece aqui como estudava. Então eu digo, quem estudava atentamente? O aluno. Logo, o aluno será o meu sujeito. Tudo que não é o sujeito é o meu predicado. Aqui eu estou na ordem natural. Qual é a ordem natural? A ordem direta, que é aquela onde aparece primeiro o sujeito para depois o predicado. Dentro desse contexto, nós podemos ter ainda o sujeito quando ele aparece depois do predicado, que isso a gente já classifica como ordem inversa, seria, ó, estudava atentamente o aluno. Mas eu pergunto ao verbo, continua para mim a mesma situação. Quem estudava atentamente? O aluno. Perceba que, independente do aluno estar na frente, de estar no final, João, vai guardando tua dúvida. Só no fim dos slides é que eu vou tirar a dúvida. Agora não, você anota aí. Então, ó, estudava atentamente o aluno. Percebam que toda vez que nós utilizarmos aqui estudava atentamente é o meu predicado. O aluno vai ser justamente quem? O meu sujeito. Esse sujeito, quando nós utilizarmos, ele estará onde? No fim da nossa frase. Por isso que a gente classifica como ordem inversa. E a gente tem ainda o sujeito quando ele aparece no meio da frase, que também vai ser considerado como ordem inversa. Só para a gente entender uma coisa. Ordem direta é quando o sujeito aparece antes do predicado. A ordem inversa é quando o sujeito ele aparece depois do predicado ou quando ele aparece no meio da frase. É quando ele não tem a ordem estabelecida que a gente chama de sujeito e predicado. Eu tinha o sujeito sim na frase. Porém, esse sujeito ele pode aparecer no meio ou no final. Eu mostrei a vocês aqui o depois, que no caso seria no final, e agora no meio. Atentamente o aluno estudava. Qual é a base pro? O que é que eu tenho que fazer para não me atrapalhar? Olha logo quem é o verbo que você tem na sua frase. Pelo verbo você vai conseguir conciliar. Você pergunta sempre, ó, quem estudava atentamente? O aluno. Percebam que, independente do aluno estar no meio da frase, no início da frase, ele vai ser sempre o sujeito que você terá. Então, de acordo com esse olhar, a gente precisa entender que o sujeito é a nossa informação principal. Para descobri-lo, eu sempre faço o questionamento para o verbo. Bem, dando sequência aqui. O núcleo do sujeito. Quando a gente fala em núcleo, gente, vai ser sempre a palavra ou as palavras principais. O núcleo do sujeito é aquela palavra que, se eu tiro, a minha frase ela fica sem sentido. Como assim, Pro? Um gato de pelos longos dormia no telhado da casa. Pronto. Se eu quero saber quem é o sujeito da minha frase, eu pergunto: quem dormia no telhado da casa? Um gato de pelos longos. Um gato de pelos longos é o meu sujeito. O núcleo do sujeito será a palavra ou as palavras mais importantes. Quando eu digo ó, um de pelos longos, eu vou conseguir entender que alguma informação ela vai ficar sem nexo, ou seja, vai ficar sem sentido, eu não vou conseguir compreender aqui a minha frase. Dentro desse olhar, eu preciso entender que gato aqui é o núcleo do sujeito, porque é a palavra principal. Se eu retiro essa palavra, eu não consigo entender sobre o que a frase está falando. Então, o que é o núcleo do sujeito? É a parte ou a palavra ou palavras mais importantes dentro do sujeito. Temos aqui outro exemplo. Meus 2 filhos moram longe de mim. Quem mora longe de mim, nós já vimos essa frase anteriormente, meus 2 filhos. Meus 2 filhos é o meu sujeito. Essas 3 palavras aqui. Mas, quando eu vou ver quem é o núcleo do sujeito, eu preciso entender que é a palavra principal. Ou seja, se eu tiro aquela palavra ou aquelas palavras, a minha frase ela fica sem sentido. Quando eu digo, ó, meus 2 moram longe de mim,
Se eu dissesse, filhos moram longe de mim, aí você poderia dizer, oh, mas ficou faltando alguma coisa. Sim, fica faltando. Mas a informação principal, o sentido que a frase produz, você consegue entender. Então, a palavra que nós tínhamos aqui como palavra importante era justamente quem? Filhos. Perceba que filhos está dentro do sujeito, porque nós estamos falando do núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito vai ser o quê? Aquele termo, aquela palavra, aquele vocábulo mais importante que se eu tirar, eu perco o sentido da minha frase. Classificação do sujeito. O sujeito ele pode ser simples, quando ele possui apenas um núcleo, ou seja, só uma palavra importante. Um banco foi destruído pelos assaltantes. Se eu perguntasse, ó, quem foi destruído pelos assaltantes? Um banco. Um banco. Percebam que nós só temos um sujeito aqui. Se eu perguntasse para vocês quem era o núcleo do sujeito, o núcleo do sujeito seria banco, porque a palavra principal. Se eu retiro a minha frase, ela fica sem nexo, sem sentido. O sujeito composto vai possuir dois ou mais núcleos. Dois amigos e dois primos resolveram se aventurar em uma casa abandonada. Aí, quando eu pergunto quem resolveu se aventurar em uma casa abandonada, eu vou conseguir perceber que seriam dois amigos e dois primos. Percebam que amigos e primos são duas palavras diferentes. Logicamente, tendo duas palavras diferentes, significa para mim dizer que amigos e primos são dois núcleos. Se eu fosse saber aqui quem seriam as minhas partes importantes do sujeito, seria justamente a palavra amigos e a palavra primos. Por isso que a gente classifica como sujeito composto. Sujeito simples, eu só tenho um termo, uma palavra que é importante. Sujeito composto, eu vou ter duas palavras ou mais, independente de estar no plural ou não. Se aqui, por exemplo, eu tivesse uns bancos foram destruídos pelos assaltantes. Os bancos, se eu tivesse num plural, independente, eu só teria a palavra bancos, mesmo num plural, que seria para mim uma palavra importante. É uma palavra só. Independente de estar no plural ou não, eu classifico como sujeito simples. Para ser sujeito composto, eu preciso ter duas palavras ou mais. Não é a questão de se estar no singular ou do plural. Observem bem essa situação. Sujeito elíptico ou desinicial, que é o sujeito oculto que nós chamamos. Esse sujeito oculto que aparece para a gente, que a gente não tem a clareza na frase, não tem uma clareza no termo de dizer assim, eu não sei quem é o sujeito de uma forma clara, porque é o verbo quem vai me dizer, é a terminação verbal. Percebam que nós tínhamos alguns assuntos onde algumas pessoas conseguiram dizer, né, quem era o sujeito, que era eu, que era nós, justamente porque a terminação do verbo propõe para a gente esse entendimento. Tomamos o pote todo de sorvete. Quando eu digo tomamos, aqui, de uma forma implícita, eu estou dizendo que quem tomou foi nós. Se eu dissesse aqui, ó, tomei um pote de sorvete, quem tomou? Eu. Se aqui na minha frase aparecesse assim, ó, nós, tivesse a palavra nós normal, e depois tivéssemos nós tomamos todo o pote de sorvete, o sujeito era nós. E aí eu iria classificá-lo como simples, porque ele aparecia aqui antes do verbo tomamos. Nesse caso, nós não temos a presença desse nós, ele não existe aqui nesse contexto. Temos apenas o verbo. Se é a terminação verbal quem transmite para mim esse conceito, eu vou dizer que eu tenho aí um sujeito, mas que ele é um sujeito desinicial. É o mesmo sujeito oculto, gente. Em seguida, nós vamos dizer que, aqui faz classificações que eu trouxe, o sujeito epilítico é também chamado de sujeito implícito, sujeito oculto ou sujeito desinicial. O que é que acontece? São as nomenclaturas, mas todos eles significam a mesma coisa. Quando eu digo, ó, tomamos, fui, falei, o sujeito ele está oculto, ele está dentro do verbo. Então, eu preciso fazer a conjugação para saber que pessoa é que está sendo falada. A classificação do sujeito ainda, levando em consideração esse sujeito indeterminado. Quando a gente fala, João Pedro, fechar teu microfone, eu já pedi para deixar fechado, porque agora eu não vou responder, só quando a gente terminar, então bora ganhar tempo.
Ó, o sujeito indeterminado, ele não quer dizer, na verdade, o que é que você tem na frase. Vocês não conseguem identificá-lo. Então, a gente tem aqui, ó, contaram seu segredo para mim. Eu não sei quem contou. Pode ser eles contaram, elas contaram, a gente fica na dúvida. Quando a gente não tem a clareza de quem é que fez esse fato, percebam, o sujeito oculto, desinicial, eu sei claramente quem fez. Se fui eu, se foi nós, aqui no sujeito indeterminado, eu não tenho como saber. Se eu digo assim, ó, falaram bem de João Vitor. Eu sei que alguém falou, mas quem foi? Eu não consigo saber com exatidão. Se foi ele, se foi ela, se foram eles ou elas. Por isso que a gente classifica como indeterminado. Observe que o falante não sabe ou não quer determinar o sujeito que praticou a ação de contar o segredo. Para isso, ele empregou o verbo contar na terceira pessoa do plural, que aparece aqui para a gente como contaram, sem fazer referência a uma pessoa determinada. Aí a gente tem outro exemplo aqui de sujeito indeterminado. Trabalha-se tranquilamente nessa empresa. Quem trabalha tranquilamente não é possível responder a essa pergunta, ou seja, identificar quem é o nosso sujeito. Eu sei que alguém trabalha, mas quem? Se você passa em um lugar e vê, vende-se geladinho, vende-se casa, você sabe que alguém está ali, mas quem é? Você não consegue saber com clareza. A indeterminação do sujeito se dá por dois procedimentos. Ou ele vai aparecer na terceira pessoa do plural, ou ele vai aparecer empregado aqui com a partícula do si, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. Quando a gente diz que o sujeito é sem oração ou inexistente, vai ser uma oração simples, onde vai ter aí, na verdade, um fenômeno da natureza ou relação de tempo e distância. Como assim, Pro? Quando a gente tem, ó, choveu muito nas grandes capitais do país, escureceu, anoiteceu, percebam que são fenômenos da natureza. Então, quando a gente observa verbos como chover, nevar, gear, ventar, trovejar, relampejar, anoitecer, fazer, a gente tem que entender que aqui, na verdade, é uma oração sem sujeito, porque eu estou falando de fenômenos naturais, ou seja, fenômenos da natureza. E aqui, quando a gente fala ainda, oração sem sujeito, sobre os verbos havia ou houve, há meses que não o vejo. A mesma coisa de dizer, faz meses que não o vejo, faz mês que não o vejo. Havia pessoas descontentes na fila do banco. Então, observa que a gente poderia querer procurar aqui nessa frase o sujeito, mas a gente não vai fazer isso justamente porque eu preciso entender que o verbo existir, ele está vindo aqui com o sentido do verbo haver. Os verbos estar, fazer, quando está se referindo ao fenômeno da natureza. Estava frio, faz um calor terrível, são 10 horas. Bem, a gente sai dessa parte de sujeito e adentramos aqui a parte de sílabas. Quando eu trago essa parte de sílaba aqui, é só para conseguir conceituar. Mas lembrando que sílaba é todo o grupo de palavra que você faz a separação, onde você vai ter aí, de uma forma mais específica, a unidade em si de uma vogal. Para que se exista uma sílaba, toda sílaba é formada por uma vogal. Aí a gente tem aqui a participação da sílaba tônica e da sílaba átona. A sílaba tônica é aquela sílaba que ela é pronunciada com mais intensidade, ou seja, com mais força. E a sílaba átona, ela é classificada como sílaba fraca. Aí nós vamos ter aqui alguns exemplos. Aqui em termos de classificação, gente, classificação em relação ao número de sílaba. Se a palavra só tem uma sílaba, claro que ela vai ser monossílaba. Aí eu trouxe para vocês exemplo: mãe, flor, lá, meu. Quando ela é considerada de sílaba, quando ela vai ter duas sílabas: café, ira, aí, transpor. Perceba que transpor, nessa primeira sílaba aqui, é formada por 5 letras, mas nós só temos a unidade de uma vogal. Trissílaba, quando nós temos 3 sílabas: cinema, próximo, perspicaz, odair. Polissílaba, quando a gente tem 4 ou mais sílabas: avenida, literatura, amigável.
De acordo com essa classificação das sílabas, a gente pode dizer que essa sílaba tônica ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu vou classificá-la como oxítona quando for a última sílaba da palavra que for a mais forte. Avô. Observa que vô é a última sílaba. Para a gente fazer isso, a gente não pode esquecer que a gente começa sempre de trás para a frente. Urubu, sempre da esquerda para a direita. Urubu. A sílaba mais forte é bu. Parabéns. A sílaba mais forte, bens. Por isso que é considerada oxítona. O que é que eu faço? Eu penso na separação silábica, eu separo a sílaba da palavra e vejo quem é mais forte. Quando a palavra tem acento, lembrando que nós temos 3 tipos de acento: o acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo. O tio não é acento, é marca de nasalidade, só marca de som. Quando a gente fala na classificação da sílaba, quando a palavra ela tem acento, eu já sei que a sílaba tônica dela é aquela acentuada. Quando não, aí eu vou parar, vou pensar e vou pronunciar para ver quem é a sílaba que foi mais intensa, quem é a sílaba que foi mais forte, para daí eu conseguir dizer se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou proparoxítona. Paroxítona será quando ela for a penúltima sílaba. Gente, sempre de trás para frente, ó. Última, penúltima. Última, penúltima. Última, penúltima. É a paroxítona. E a proparoxítona vai ser aquela que obrigatoriamente toda a palavra ela tem aí um acento. Se a palavra não tem acento, eu nunca posso pensar que ela seja proparoxítona. Ela só pode ser oxítona ou paroxítona. Aí nós temos aqui mais alguns exemplos. Acentua-se os monossílabos tônicos. Quem vai ter acento? Só aquelas palavras que terminarem em A, E, O, seguidos ou não de S's. Então, pá, pés, dó. Por que foram acentuados? Porque é um monossílabo, lembra? Monossílabo por quê? Porque só possui uma sílaba. Então, pá é uma palavra acentuada porque é finalizada em A. Pés é acentuado porque é um monossílabo tônico terminado em S. Dó, a mesma coisa, cru, é monossílabo, só não é tônico, não vai receber acento, porque ele é terminado em U. Bis, porque ele é terminado em S. Sem, porque ele é terminado em M, e bem pelo mesmo jeito. Aqui nós temos algumas regras ainda que se fala sobre as oxítonas, quando elas são terminadas em A, E, O. Só que aqui a gente muda um pouquinho o conceito. Lembra uma coisa, gente, para que eu classifique como oxítona, a palavra ela não pode ter apenas uma sílaba, ela precisa ser de sílaba em diante. Se a palavra só tem uma sílaba, eu já sei que ela é monossílaba. Agora eu vou dizer se aquele monossílabo é tônico ou átono, que este teu microfone continua aberto. Então, ó, a palavra cajá, jacaré, giló, caju, aqui, parabéns, alguém, são palavras acentuadas justamente pela finalização da palavra. Então, essas regras aqui, vocês precisam ficar bem atentos mesmo, observarem, ó. Se eu tenho ali a palavra cajá, ela é acentuada por quê? Porque ela é oxítona terminada em A. Mas caju não é acentuado, porque caju termina com a letra U. E pela regra, me diz que eu só acentuo as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. As paroxítonas, claro, seguindo a regra, a gente não vai acentuar aquelas que forem terminadas em A, E, O, em ou ens. Por quê? Porque essa regra aqui é das oxítonas. Se eu acentuo qualquer palavra que tenha essa regra dizendo que ela é paroxítona, eu estou querendo dizer que eu não sei as regras das oxítonas. Como eu sei que vocês sabem, então vocês vão ficar aqui atento à finalização da palavra. A palavra amável, ela é acentuada por quê? Porque ela é terminada em L. E a gente tem aqui umas regras que nos ajudam dentro desse contexto. Como eu disse para vocês, esse assunto aqui não é a primeira vez que vocês estão vendo. Eu estou aqui trazendo para vocês no sentido de uma revisão. Por isso que eu coloquei aqui umas partes de umas regras para que vocês consigam aí ter uma compreensão um pouco mais clara, observar direitinho essas regras aí
Lembrando que todos os proparoxítonos, todas as palavras proparoxítonos, obrigatoriamente são acentuadas, o que facilita para a gente, porque se eu vejo uma palavra que não possui acento, claramente eu sei que essa palavra ela nunca poderá ser proparoxítona. Aqui, um conceito claro para a gente do que é frase, do que é oração. Só para conceituar vocês, frase é tudo que estabelece para a gente sentido. Então, socorro, a gente entende que uma pessoa está pedindo ajuda. Então, a frase nominal, porque não possui verbo. Que olhos lindos os seus, frase nominal também, porque não tem possui o sentido. Eu entendo o que o outro fala, porém não tem verbo. Quando tem verbo, a gente classifica como frase verbal. Quando não tem, como frase nominal. A diferença entre uma frase e uma oração é que toda vez que a gente falar em oração, a oração ela vai ser articulada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Ou seja, uma oração, ela pode ser uma frase, mas nem toda frase pode ser uma oração. Essas frases que eu mostrei a vocês, socorro, que olhos lindos os seus, não podemos considerá-las como oração. Por quê, Pro? Porque não tem verbo. Mas quando eu digo aqui, ó, por favor, socorra-me, socorra-me, é um verbo que nós temos aqui. Então, esse verbo socorrer, aqui eu tenho uma oração e tenho também uma frase. Toda a frase ela precisa ter sentido, entendimento. Quando a gente tem aqui, ó, que olhos lindos você tem. Esse tem aqui é um verbo, logo eu tenho uma oração. O que é que eu quero que vocês entendam? A frase, obrigatoriamente, ela não pede para a gente um verbo. Eu não preciso ter verbo, eu posso ter, mas eu não sou obrigada. E uma oração, obrigatoriamente, eu preciso ter a presença aí de um verbo. Aí nós temos aqui que todo período ele vai ser organizado em oração. Se eu digo que eu tenho uma oração, eu estou dizendo também que eu tenho um período. Agora, esse período ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Ele vai ser simples quando ele tiver apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo, uma locução verbal. Como nós temos aqui, ó, uma forte chuva pegou-nos na volta do passeio. Pegou-nos é um verbo, apenas um. Por isso que a gente classifica como período simples. Aí eu tenho aqui, ó, a segunda frase. O período composto é aquele formado de duas ou mais orações. Quando saímos, já era tarde e não havia ninguém na rua. Saímos é um verbo e havia é outro verbo. Logo, eu tenho dois verbos, eu tenho um período composto. Então, toda oração ela é um período. Só que esse período ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Período simples ou composto. Vai ser embutido o período simples. Olha mais um exemplo. O garoto falou muito bem. Eu só tinha o verbo falou. É um período simples. No período composto, eu preciso ter duas ou mais orações. Hoje estou triste, estou, mas amanhã será um outro dia. Será é um outro verbo. Eu tenho dois verbos, o período ele é composto. Bem, agora, como eu tinha prometido para vocês, chegou o momento, eu vou começar a ir para o João Pedro, que havia me perguntado, né, levantado a mão, pedir para guardar. Fale, João, qual foi a sua dúvida aí? Não, professor, eu já, no slide lá, eu já tinha visto a dúvida já. Tem certeza, João? Tem. Mais alguém, gente, que gostaria de perguntar alguma coisa que não conseguiram entender aí da parte dos slides? Vocês viram que, na verdade, não é assunto novo aqui. Eu nem peguei esses últimos assuntos que nós estamos estudando, justamente porque esses assuntos a gente consegue trabalhar na lista. E ano que vem, tem alguns desses assuntos que vocês fazem retomada. Agora, esses assuntos aqui, que eu fiz a revisão com vocês, são assuntos que vocês precisam mesmo internalizar essa série, porque nas próximas séries ele já vem com uma forma um pouco mais complexa, mais detalhada, e vocês precisam mesmo ter um norte para conseguir desenvolver. Alguma coisa aqui do que eu mostrei na parte dos slides que vocês não conseguiram compreender, que gostaria de perguntar? Raíssa, Vitória, Laís, Juan, Jorge, Kate, que abriu o microfone algumas vezes aí. Gostaria, gente, de perguntar algo que não conseguiu entender? Ícaro, Letícia,
Alex, Ágata, Iandra, João Marcelo, Bruna, Eric, Guilherme. E aí, gente, não querem perguntar nada? Ícaro, Juan. Eu já sei, pronto. Já? Já consegui, já. Pronto. Tem certeza? Raíssa. Tenho. Pronto. Minha amiga Maria Luísa. Maria Eduarda de Jesus. Não querem perguntar nada, gente. Juan levantou a mão. Fale, Ru. Jota, pergunte. Professora, Hum. não é uma dúvida assim, eu só queria que a senhora explicasse a questão do monossílaba, sabe? Sim. Monossílabo, Ru, é quando a gente só tem uma sílaba. Tudo bem até aí? Olha, se a palavra Sim. é monossílaba, eu nunca posso dizer que ela seria, para mim, classificada como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu só posso dizer que ela é uma palavra monossílaba. Agora eu vou dizer, é um monossílabo tônico, porque é tônico a, por exemplo, a palavra pó. Pó é acentuado porque é um monossílabo terminado em O. A palavra, se você pegasse a palavra dor, D-O-R, você diz que é um monossílabo, sim, mas você vai dizer que não é acentuado. Por quê? Porque é terminado na consoante R. E a gente só acentua os monossílabos tônicos terminados em A, E ou O, seguidos ou não de S. Ou seja, eu tenho essas 3 vogais aí que eu tenho que observar a finalização dela para olhar. Mas como eu tinha dado um exemplo para vocês da palavra pó, aí se eu pego a palavra cipó, eu não posso classificar como monossílabo, porque cipó é uma palavra de sílaba. Se é de sílaba, eu vou observar a regra. Cipó é acentuado também, termina em O. Por quê? Quem é que me diz isso? É a última sílaba. Quem me fala isso é a sílaba tônica, quando eu classifico, dizendo que é oxítona, porque toda oxítona terminada em A, O, também é seguidas ou não de S, são acentuadas. Só que eu nunca posso dizer que um monossílabo é uma palavra oxítona, porque para classificar como oxítona, eu preciso ter 2 sílabas em diante, tá certo? Valeu, professora, é nóis. Pronto, Rô. E Andra, percebi que você abriu seu microfone. Gostaria de me perguntar algo? Bem, gente, a nossa aula finalizou. Eu estou aqui perguntando para ver se vocês têm, né, alguma dúvida, na verdade, para conseguirmos tirar. Patrícia, Alex, que está entendendo, João Vitor, Maria da Paz. Então, olha, eu já disponibilizei para vocês o material, o assunto que realmente vai estar constando na nossa verificação de aprendizagem está aí no roteiro de vocês. Aquelas partes que tem sílabas, sujeito, é justamente o conteúdo que vocês precisam estudar para o nosso exercício de amanhã. Desde já, desejo aí bom êxito a vocês. Fiquem com Deus e boas aulas. Tchau, tchau. Tchau, prof.